parade. Irmãos, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Ontem nós tivemos alguns irmãos que estão movimentando aí as micro-igrejas, fazendo eventos evangelísticos. Eu valorizo muito só de você mobilizar, ver a micro-igreja trabalhando, já tem um valor de treinamento para o exército de Cristo muito importante, amém? Você está ali somando, um convida, recepciona, faz um tipo de comida, tudo isso é importante para o treinamento, amém? O treinamento. Murilo, acenda ali para mim, por favor, porque o projetor não vamos usar muito mesmo, e aí o pessoal enxerga melhor. E ó, que maravilha. Ó, vocês viram até que eu sou branquinho, né? Amém. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 33. Senhor, dai-nos espírito de sabedoria e de revelação nessa manhã, ó Pai. Tu és maravilhoso. Espírito Santo, nós honramos a Tua presença, nós honramos o Teu ministério de ensinar a igreja. Ensina a igreja aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa semana, irmãos, gostaria de pedir, se você tiver a possibilidade de comprar uma Bíblia para o trabalho que o pastor Vieira está fazendo, né? Quanto que está a Bíblia, pastor Vieira? 600 Bíblias. Esse é o objetivo. Quando chegar a 1000, o pastor Vieira vai lá, quer que eu vá também no Rio Grande do Sul, eu vou olhar o tempo, né? Se tiver meio... Oi? Que dia? Dia 7. O objetivo é levar 1000 Bíblias. Amém? E não só levar, a ideia é ir lá visitar os abrigos, os lugares que estão... E quem quer receber a boa semente da palavra. Então, queremos 1000 Bíblias. Tem 600, falta só 400. Amém? De repente você pode colaborar com uma. Se você nem quiser comprar, não tem problema. Só você falar com o pastor Vieira ali. Ele já é amigo do homem da Sociedade Bíblica lá. Ele está quase diretor lá. E aí ele vai lá e compra sem problemas, amém? R$12,90, né? R$13, não, R$12,90, 13 não. Tem a popular de R$7 também, eu estou comprando essa mais R$12,90, mas se de repente você quer, pode 7, amém? Hoje em dia, né, R$12,90 é um valor bem baixo, né? Perto, não tem nada de R$12,90, a não ser a Bíblia lá na Sociedade Bíblica. Amém? Então, até o bombom que o Douglas vende aí no final é mais caro. Douglas, cada dia ele aparece com um produto aqui, irmãos. Meu Deus, semana que vem ele vai estar vendendo Bíblia, fique esperto. Vai chegar, isso aí é a Sirlene, cadê a Sirlene? A Sirlene que treinou ele não era assim não vendia nada. Casou com a Sirlene, agora está vendendo tudo. Esse dia falou, estou vendendo a Sirlene aí e tal. Aí eu falei, que isso, irmão? Aí não dá não, aí não. Amém? Então você pode colaborar aí com uma Bíblia para nós conseguirmos alcançar aí esse número, em nome de Jesus, ok? O texto bíblico diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e vamos embora. Verso 3. A uma terra que mana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porquanto és um povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Verso 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba que hei de te fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos aos pés do monte Horebe. Verso 7. E tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviado de longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que,
Saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até que ele entrar na tenda. E sucedeu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Verso 12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Verso 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graças aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Verso 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Verso 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Verso 18. Então lhe disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Verso 19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais. Tá bom até aqui. Amém? Irmãos, nós estamos falando aqui esses dias, né, sobre a importância, né, da graça de Deus. Da graça de Deus. E desse favor de Deus, né, dessa graça como esse favor. E no texto que nós acabamos de ler aqui, nós podemos observar que Moisés era um homem que tinha esse favor de Deus. Isso é algo muito importante. Por que eu quis ler todo o texto? Se você for olhar, Deus não estava muito animado com esse povo, não. Deus não estava animado com esse povo, né? É um povo de duro coração, de dura cerviz. Mas o que fez a diferença? O que fez a diferença aqui nesse contexto? Foi que tinha um homem aqui que tinha achado graça aos olhos de Deus. E quando Moisés, então, que era alguém favorecido por Deus, né? É muito importante isso, né? Que no teu trabalho seja muito mais que a tua habilidade, mas que de forma poderosa, ali aquela pessoa que você precisa muitas vezes que enxergue o seu trabalho, que enxergue ali o que você tem feito, né? A graça de Deus possa ser aquilo que resplandeça sobre a sua vida e você possa ser encontrado alguém que a pessoa ali fala: não sei porque eu simpatizei, eu gostei dessa pessoa e eu quero que ela promover ela. Tem alguma coisa diferente nela que me chamou a atenção para essa nova vaga que está se abrindo, né? Diante de tantos concorrentes que nós temos hoje, né? Eu estava conversando com o Anderson hoje. Todo segmento hoje é muito concorrido, né? Todo segmento. Então, que no meio das várias propostas ali, né? E os produtos muitas vezes são tão semelhantes, possa a pessoa dizer assim: não sei por que eu decidi fechar com você. Esse não sei por que é que você, né, foi favorecido por Deus. Foi a graça de Deus ali. Você, né, foi achado ali cheio de graça. Essa graça é o fator da diferença, né? E nós podemos observar então que Moisés, nesse contexto aqui, onde Deus fala que esse povo era de duro coração, que Deus nem iria com eles, porque senão iria destruir, né?
Mas você percebe aqui, vamos dizer assim, uma diferença a partir do momento que Moisés pede algo a Deus. Por quê? Porque Moisés era alguém que era aos olhos de Deus, né? Havia graça de Deus sobre a vida de Moisés. E por isso fez toda a diferença. Nós temos vários versículos aqui, né? Que evidenciam, né? Essa questão da graça de Deus na vida de Moisés. Isso é o fator da diferença, bem? Nós precisamos aprender, né? A andar debaixo do favor de Deus, da graça de Deus. Nós precisamos entender o que, de fato, atrai o favor de Deus sobre nossas vidas e vai afetar as pessoas, porque Deus vai mover o coração das pessoas, Deus vai mover as circunstâncias, né? Deus vai mover tudo em seu favor, desde que você está tratando ali com o médico, Deus vai mover ali para que o tratamento seja bem feito, para que Deus te dê uma direção de falar com alguém específico, né? Hoje eu observo aqui de forma muito simples aqui no tratamento do meu pai. Eu tenho o telefone aqui do chefe de ortopedia do Erasto, eu tenho o telefone do oncologista, eu tenho o telefone do infectologista, porque de alguma maneira a graça de Deus aqui está possibilitando todos esses contatos e conexões para que as coisas aconteçam da maneira como Deus deseja, saúde plena. Então é a graça de Deus. Tudo você precisa entender que esse fator diferencial na sua vida não é o seu estudo, mas é a graça de Deus, é Deus, é o favor de Deus sobre sua vida. Então, existem coisas, irmãos, que ativam o favor de Deus, né? Nós, na primeira semana, nós vimos ali o texto de 1 Pedro, que nós podemos, né? Essa graça e paz podem ser multiplicadas na nossa vida. Mas nós encontramos textos como Gálatas, capítulo 5, que fala que nós podemos, e ali nós podemos ter graça e paz multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, existem posturas, atitudes que eu posso tomar para que eu possa ativar, multiplicar a graça e a paz do Senhor na minha vida. Mas como existem atitudes que eu posso ter, posturas que podem afastar o favor de Deus da minha vida. Podem afastar o favor de Deus da minha vida. Nós podemos ver, por exemplo, Gálatas capítulo 5, que fala de uma postura, né, daquele que tenta, né, se justificar pelas obras da lei, ali através de uma aparente atitude espiritual, e ali o texto fala: desligados estáis de Cristo, vós que procurais se justificar pela lei, desligados de Cristo. Se o favor está em conhecer, se a graça e a paz está em conhecer Deus e a Jesus Cristo, se desligar de Jesus Cristo é muito sério, uma implicação muito séria. Se toda a bênção na nova aliança está por nós estarmos conectados em Cristo, desligar de Cristo não deve ser bom, não deve ser bom. Então nós precisamos aprender, né, a ativarmos essa graça de Deus, esse favor de Deus sobre as nossas vidas. Nós falamos já aqui, né, mostramos o impacto, né, na vida daqueles que tiveram uma experiência com a graça. Nós falamos aqui nas últimas semanas. Nós também mostramos a importância de termos uma visão correta sobre Jesus. Falamos na semana passada, no final da mensagem, sobre a mulher do fluxo de sangue. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. E nós vimos claramente como nós precisamos abandonar a mentalidade do merecimento. E que até as nossas atitudes hoje, que aparentam para os outros que nós temos um certo merecimento, nós não podemos esquecer que nós só avançamos por causa da graça de Deus. Então nós nunca estamos numa posição por nós mesmos de merecimento. Amém? Aparentemente as pessoas podem olhar: nossa, como você é comprometido, como você obedece a Deus, como você vive em santificação. Mas se você verdadeiramente entendeu o que produziu isso na sua vida, o seu coração se mantém humilde. Porque você sabe que tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, a generosidade em contribuir, hoje você não sendo mais escravo do pecado, você sabe como você era sem a graça de Deus. Você sabe que o que você gostava, Irene, era um boteco. Não é?
E levava o Anderson junto ainda, e o Anderson depois te levava. Quando você não queria ir, ele que te levava. Mas muitas vezes, se você esquece do que isso foi uma ação, quem por si só, irmãos, numa cegueira né, Irene, que você vivia, você queria realmente agora viver em santidade, sair do Tatuquara, vir liderar aqui no Campo Comprido, amar as pessoas, vai fazer evento, a pessoa fala que não gosta de feijoada, você fala que tem contra filé. Por amor às pessoas. Mas se não fosse a graça de Deus, não teria nada disso, estaria lá no boteco ainda. Né, Renan? Né, Kleberson? Todos nós, irmãos, de alguma maneira. Então não podemos esquecer, nós não temos mérito nenhum. Nós por nós mesmos não somos merecedores de bênçãos, não somos merecedores da salvação, não somos merecedores de nada. Tudo é a graça de Deus. Então nós precisamos abandonar essa mentalidade do merecimento por nós mesmos. Porque tem dia, né, que nós estamos amadurecendo ainda. Tem dia que você está servindo, tem dia que você está intenso, tem dia que você está, mas tem dia que você não está tanto assim. E em todo momento Deus continua imutável. Deus continua fiel e imutável. Deus é bom. Amém? Então nós precisamos assim, né? E olha que coisa maravilhosa. Moisés aqui orou e moveu o coração de Deus, porque tinha graça na vida dele. Tinha favor na vida dele. Amém? E é isso que nós queremos. Ter esse favor na nossa vida. Nós queremos que a nossa vida viva no descanso. Tem pessoas que gostam de dizer, para mim tudo é difícil. Mas que não seja a nossa história, que nós possamos aprender a viver no favor de Deus, ao ponto de nós falar, meu Deus, eu não mereço nada, mas as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo por causa do quê? Por causa da graça de Deus. Irmãos, eu conheço bem o André e a Berna, né? Eu não sei de onde que eles arrumam o dinheiro, eu acho que eles vendem droga. Eu acho que eles vendem droga. Eu sei mais ou menos até quanto eles ganham, porque eu acho que parte eles estão desviando. Eu não quero me dar um pouco do dinheiro. Mas se for olhar ali, o que financeiramente acontece na vida deles, sempre aconteceu, na verdade, não é de hoje. Dá para ver que tem a graça de Deus. Sabe, dinheiro é muito mais que matemática. Você às vezes não entende como fechou a conta naquele mês. Como que fechou essa conta? E aí você vê ali o quê? É Deus. Deus está fazendo aquele negócio render, o dinheiro render. Amém? É a graça de Deus. Tem pessoas que aparentemente têm uma quantidade de recursos naturais maiores, mas você não vê render o dinheiro na mão daquela pessoa. E outras pessoas, de maneira mais simples, você vê rendendo o recurso financeiro. É a graça de Deus. Mas por quê? Tem uns que confiam na sua força, na sua capacidade, na sua inteligência, na sua administração. E outros vão confiar o quê? No favor de Deus. Senhor, faz multiplicar esse dinheiro. Eu gostei do testemunho da Linda, perguntei como é que estava o trabalho lá dela. E algumas pessoas estão tendo dificuldade de bater as metas, e ela falou que com ela está avançando. Essa é a diferença, amém? Está avançando comigo. Não por causa dela, mas por causa da graça de Deus. Amém? Sou o que sou pela graça de Deus. Amém? Isso é fundamental. Ministerialmente, né? Muitas vezes nós começamos naquela postura de nos envolvermos na obra quebrantados, falando, Senhor, eu vou assumir essa posição. E você fala, é você, filho, eu não sei nem falar, mas vai lá, vou te dar uma equipe, as coisas vão acontecer. E você vai lá quebrantado, você começa a ver as coisas frutificarem lá. Mas passa um tempo, você acha que já sabe, que você não depende da graça de Deus mais. Você tem mais recursos naturais, mas menos frutos, menos resultado de forma geral, transformação, pessoas se quebrantando e etc. Por causa que você acaba caindo na justiça própria. Amém? Então nós já observamos aqui pessoas que tiveram experiência com a graça, o impacto que aconteceu na vida delas. Nós precisamos abandonar a mentalidade do merecimento. Nós falamos sobre os 2 filhos perdidos.
semana passada, amém? E nós vimos ali a bondade do Pai. Como o Pai é bom, como Deus é bom, amém? Nós sempre olhamos aquela parábola do ponto de vista dos filhos, mas você pode estudar ela do ponto de vista do Pai. Se pudéssemos colocar ali um título, subtítulo ali, podemos colocar, porque aquilo é o homem que colocou ali, normalmente coloca a parábola do filho pródigo. Nós podemos colocar a parábola do pai bondoso com os seus 2 filhos problemáticos. Mas o pai é bom, o pai é bondoso, amém? E ele teve compaixão, misericórdia e graça, tanto para o filho que foi lá e gastou tudo de forma dissoluta, quanto para aquele religioso que estava lá na casa do pai e não desfrutava de nada e era rancoroso. Ele insistiu com os 2, amém? Que o pai é bom. E nós vimos ali também, né, na mulher do fluxo de sangue, e aí a gente vai investir um pouco mais nessa área aqui hoje, né, que foi uma mulher que sofria há muitos anos, mas ela teve uma visão correta sobre Jesus, porque a lei dizia que ela deveria ser condenada, porque ela não poderia estar no meio das pessoas com aquela doença que ela tinha. Mas ela creu que se apenas ela tocasse na orla dos vestidos de Jesus, ela seria curada. Ela não creu que ela seria acusada, condenada, destruída. Não, ela creu que ela seria curada, porque ela creu que ele era bom. Amém? Agora, quando nós olhamos aqui, Moisés, ele expressa aqui um desejo no verso 18. Ele pediu: peço-te que me mostre a tua glória. Peço que me mostre a tua glória. A glória em hebraico é kavod. Essa palavra pode significar honra, esplendor, peso ou importância. É frequentemente usada nas escrituras hebraicas para descrever a majestade e a presença impressionante de Deus. Kavod é uma palavra muito usada na Bíblia, amém? Tem muitas canções, né? No fala assim do peso da glória de Deus, da impressionante presença de Deus. E é interessante aqui que Moisés pede, né, um desejo de ver a glória de Deus. E quando nós olhamos aqui a Bíblia, um pouco falando sobre a glória de Deus, nós podemos observar ali em Hebreus, capítulo de número 1. Verso 3, diz o seguinte. Vamos para o versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou-nos nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui, né, o texto, versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória, da sua majestade, da sua presença. No capítulo seguinte aqui de Hebreus, o capítulo 2, a partir do versículo 9, deixa eu pegar aqui. Verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte,
ao levar muitos filhos à glória. Levar muitos filhos o quê? À glória. Ele experimentou aqui nesse texto a glória pela morte. O texto diz que ele foi feito por um pouco menor de tempo, ele foi feito menor do que os anjos por um pouco tempo. Ao levar muitos filhos à glória, convia que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Amém? Então aqui nós podemos observar aqui o texto, né, falando que Jesus é exata expressão da glória de Deus. E aqui fala que ele foi cheio da glória de Deus, Jesus, por causa do sofrimento, a obediência de ter ido para a cruz. E o objetivo dele é que pela sua graça, pela sua morte, nós pudéssemos, né, elevar os muitos filhos à glória. A glória, diga glória. Amém? É essa glória de Deus nas nossas vidas que faz toda a diferença. Agora é interessante, irmãos, como está ligado essa glória à bondade, a uma experiência nossa com a bondade. Nós precisamos de uma vida revestida da glória, da impressionante presença de Deus permeando toda a nossa vida. Isso é muito importante. Isso vai destruindo todas as obras do diabo. Isso faz toda a diferença. Uma pessoa que está permeada da glória de Deus é diferente, irmãos. O falar dela é diferente. Aquilo que ela faz é diferente. Tudo é diferente. Mas é impressionante aqui, né, que nesse texto aqui de Hebreus, nós podemos observar a resposta aqui no verso de número 19, de Êxodo 33. Deixa eu voltar lá. 33, 19, diz o seguinte: respondeu Deus, diante de você passarei toda a minha bondade. Quando ele pede, né, para que a glória de Deus, para ele ver a glória de Deus, a resposta de Deus foi: eu vou passar diante de você toda a minha bondade. Aqui nós podemos perceber, eu vou mostrar outros textos, como está ligado a glória de Deus com a bondade, com uma experiência com a bondade de Deus. Quanto mais experiência você tiver com a bondade de Deus, mais nível de glória você experimenta. E o que nós precisamos é disso, é da glória. Amém? Nós podemos ver isso na vida de Jesus ali, por exemplo, em 2 Pedro. 2 Pedro. Capítulo de número 1, verso 17. Diz o seguinte: ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que lhe disse: este é o meu filho amado. Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ele recebeu honra e glória. É interessante aqui, né, que na tradução aqui do hebraico também fala, né, que a palavra glória significa honra. Honra. É interessante, né, irmãos? Quando alguém é honrado, ele é colocado numa posição diferente. Deus atribui valor àquilo, honra, ele é honrado, ele está sendo honrado. Amém? Você vê, pela experiência com a bondade de Deus, você é cheio de glória. E quando você é cheio de glória, você experimenta honra. No mundo, no pecado, nós experimentamos desonra. É interessante que quando você está tendo essa experiência com Deus, aquela pessoa que era até uma pessoa que trazia desonra para a sua família, sabe, aquele filho problemático, aquele cristão problemático, mas agora está tendo uma experiência com a glória, aquilo, ele é cercado de honra. Isso é maravilhoso, de honra. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz. Você vê? Ele recebeu quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Olha aqui a conexão da glória com a revelação do ser amado, da bondade de Deus. Isso é muito importante.
Muitas vezes nós achamos que esse assunto é um assunto simples, mas esse é o assunto que faz toda a diferença em nossas vidas. Nós podemos ver lá em Mateus, no capítulo de número 3, versículo 13 a 17, que fala sobre o batismo, e novamente nós podemos lá ver a experiência de Jesus com a bondade de Deus. O Pai estava ali alimentando o coração do Filho com a sua bondade. Quando Jesus se batizou, veio uma voz e disse o quê? Este é o meu Filho amado. 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 Então ele pediu a glória, e muitas vezes nós imaginamos que essa glória é uma experiência apenas mística, mas ter uma experiência com a glória é ter uma experiência de convicção de que Deus é bom e te ama. Deus é bom e te ama. Deus é bom e te ama. Em todo o tempo, né? A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, ali, até o verso 23, capítulo 3, do verso 23 ao 26, fala desse homem que todos pecaram e destituídos estão da glória. Essa é a realidade do homem sem Deus. Nós fomos criados em glória, mas por causa do pecado, da escolha do homem de viver separado de Deus, esse homem foi destituído dessa glória. Mas na medida agora em Cristo Jesus, que nós somos reconciliados com Deus, nós podemos avançar de glória em glória, de glória em glória. E aqui nós temos outro texto muito importante aqui, né? Então, como Jesus cresceu em glória? Jesus cresceu em glória, ouvindo do Pai: você é o meu Filho amado. Nós podemos observar outro texto ali, que eu não vou ler aqui, só vou citar, que está lá em Mateus 17, quando fala da transfiguração. Estava ali, né? Elias representando os profetas, amém? Moisés a lei, e no meio desse cenário, o Pai disse, né? Este é o meu Filho amado. Mais uma vez. É interessante que no batismo, né? Do ponto de vista geográfico, aonde Jesus foi batizado, é o lugar que é mais, no nível mais baixo em relação ao mar que tem na terra. E lá no nível mais baixo, Jesus ouviu o quê? Este é o meu Filho amado. No nível, um dos níveis mais altos, que é no monte, o que Jesus ouviu? Este é o meu Filho amado. Então, seja você está lá no vale, num momento mais profundo da sua vida, de uma dor, de uma perda, de uma doença, o que você precisa ouvir? Que você é um filho amado. No momento mais poderoso, mais fantástico da sua vida, você também precisa ouvir que você é o filho amado. Em todos os momentos, essa é a palavra, esse é o alimento para as nossas vidas, é ouvir do Pai que você é um filho amado. Quando nós vamos lá para 2 Coríntios, verso 18: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória cada vez maior, ou em outros textos, de glória em glória, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Deixa eu pegar outra versão aqui. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito. Amém? Com o rosto descoberto, né? Aqui fala de tirar o véu. Tirar o véu. Amém? Primeira coisa, tem que tirar o véu do merecimento, o véu da justiça própria. Aqui o véu fala da lei.
Tem que tirar esse véu de querer merecer, de querer que tudo aconteça pela força do seu braço. Tirar aquela mentalidade de um relacionamento, né, que você tem, talvez, de dureza aí com a vida, de eu não quero depender do favor de ninguém. Mas eu quero falar para você, você depende do favor de Deus. Eu acho que se for, quando nós falamos de humildade, não tem nada mais que exige uma atitude de humildade do que você reconhecer que depende do favor de Deus. Amém? Que é o homem para trocar com Deus? Temos que tirar esse véu, parar imediatamente de querer merecer as coisas. Parar com a justiça própria. E então, nós podemos o quê? Contemplar a Jesus. Contemplar o quê? Somos transformados de glória em glória, de bondade em bondade. Diariamente aquela experiência de uma bondade de Deus aqui, outra bondade de Deus ali, e você vai sendo transformado pela bondade de Deus. É a bondade de Deus que nos transforma. Você pode ter certeza que alguém que sabe amado pelo Pai, quando peca, fica extremamente, não mal com o Pai, mas fica naquela situação, nossa, como eu posso ter feito isso com meu Pai? O filho que o pai trata mal, que o pai não está nem aí, você também não está nem aí com o que o seu pai pensa sobre você. Mas um filho que é amado, ele está sim preocupado em agradar o pai. Amém? Então nós podemos observar aqui, irmãos, que coisa poderosa, né? Que nós somos transformados pela bondade de Deus. Né? O texto de Romanos capítulo 2 diz que a bondade de Deus é que produz o arrependimento. É a bondade de Deus. Então nós precisamos, né, diariamente ter uma experiência com a bondade de Deus. Saiba claramente aqui nessa manhã que o maior objetivo do diabo é distorcer a imagem de Deus, tirando a imagem de Deus, que Deus é bom no teu coração. A gente não consegue entender algumas coisas na vida, mas a gente sempre tem que lembrar que Deus é bom. Realmente digerir ainda a morte do pastor Levi não está sendo muito fácil. Para mim, eu fico imaginando para a esposa, ontem fez 1 mês. Mas uma coisa a gente não pode deixar, tem certas coisas que você não vai entender. Né? Perder o pai, experiências que acontecem na vida. Perder um filho. Mas a única coisa que a gente não pode deixar entrar no nosso coração é de que Deus não é bom. Isso tem que ser uma firmeza, tem que ser uma fortaleza, tem que ser uma decisão. Eu não estou entendendo, mas a única coisa que eu sei é que Deus é bom. É que Deus é bom. Tem que ficar firme. Amém? Efésios, no capítulo 6, versículo 10, fala de permanecer firmes. Aquela palavra no original fala como um móvel que não consegue ser removido. Amém? Tem certas coisas da nossa vida cristã que precisam ser coisas que estão definidas no nosso coração e que a gente não fica se movendo de um lado para o outro. Uma delas é fundamental, essa experiência de entendermos sempre que Deus é bom. Deus é bom. Deus é sempre bom e Deus nunca deixa de ser bom. Irmãos, essa experiência com o amor de Deus, ela é tão determinante, ela é tão importante, ela deve ser diariamente. Não é uma vez na vida. Não é coisa para novo convertido, é coisa para crente, para filho, todo dia, né? Como é importante o seu filho ter uma experiência com o amor de Deus através da sua vida todo dia. Quando nós lemos aqui, por exemplo, em Efésios, no capítulo de número 3, a oração de Paulo à igreja de Éfeso, olha que coisa poderosa. Por esta causa, disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória. Você pode ler esse texto a partir de agora, segundo as riquezas da sua bondade.
Porque foi a forma, glória é até uma forma difícil de entender muitas vezes, mas você pode entender trocando a palavra glória por bondade. Segundo as riquezas da sua bondade. Porque quando Moisés pediu para ver a glória, Deus falou, você vai ter a minha bondade. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Verso 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando enraizados. E isso precisa criar raízes. Raízes. Enraizados e fundados em amor. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Você vê, o apóstolo Paulo, irmãos, não é todo lugar que ele se coloca de joelho para fazer uma oração. Aqui é uma oração muito importante. Muito importante. Muito importante. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Puxa, que poderoso. Não é conhecer toda a teologia. É conhecer o amor de Deus. É experimentar. Aqui o conhecimento não é teológico, aqui não é mental, é uma experiência. É uma experiência. Isso é algo maravilhoso. Deus é bom. Glória a Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Oh, Deus maravilhoso. Que experiência que você precisa ter todo dia com o amor de Deus. Você imagine que se as experiências que nós já tivemos em alguns momentos, como encontro, que nós ali ministramos as pessoas, somos ministrados, e nós observamos como as pessoas voltam ali porque ouviram sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a paternidade de Deus, elas voltam transbordantes. Isso tem que ser diário. Isso tem que ser diário, irmãos. Amém? Eu não esqueço, eu vou repetir isso sempre para os irmãos. Deus falou fortemente comigo lá no meio da enfermidade. E muitas pessoas até acreditam que Ele pode, mas não acreditam que Ele quer. Porque você conhece pessoas que podem, por exemplo, ajudar as outras financeiramente. Mas você não confia que elas querem ajudar financeiramente. Então poder só não significa algo definitivo, algo que vai resolver a vida de alguém. Mas ali Deus falou para mim, eu não só posso, como eu quero. Eu sou bom. Amém? Então nós temos que estar com essa verdade aqui firme no nosso coração. E qual que é a estratégia do diabo e da religião? E o diabo usa muita religião para isso. Distorcer essa verdade nos nossos corações, que Deus é bom. Uma visão religiosa sobre Deus, lendo o texto dos 2 filhos perdidos. E aí quando chega lá no texto, da parte que o filho, um deles, estava lá com os porcos, a pregação vai ser, você vê aqui, Deus colocou ele aqui com os porcos. O cara vai lá, Deus é tão bom que reparte a herança com ele, dá tudo para ele, ele vai lá, gasta de forma irresponsável, faz as escolhas erradas, e aí o resultado das escolhas erradas dele é que ele vai cair lá com os porcos, e aí depois foi Deus. Foi Deus. Irmão, qualquer coisa ruim que acontece no mundo, os crentes já vão na internet falar que foi Deus. Não precisa nem do diabo, só tem nós para trabalhar, o diabo já está falando, nem vou, estou de férias. Estou de férias, já estão trabalhando bem. É ou não é? Irmãos, nós temos que entender que Deus é soberano, mas Deus não está governando essa terra. Você acha que Deus estivesse governando, estaria assim?
Deus está governando a vida de alguns, mas não está governando tudo. E aí tudo que acontece é Deus. Morre uma criança por negligência no hospital, é Deus que matou. Acontece uma catástrofe não sei aonde, é Deus. Tudo que acontece de ruim, o povo resolve aprontar no Rio de Janeiro com um show promíscuo e Deus resolve castigar o Rio Grande do Sul. Ah, por favor, pessoal. E ainda Deus é tão incoerente que, em vez de alagar o Rio de Janeiro, ele alaga o Rio Grande do Sul. Poxa vida! Meu Deus do céu! Puxa, que Deus estranho! Carioca, vocês vão ver agora. Vou acabar com o estádio do Grêmio. Então acabasse com o do Flamengo, pô. Você está entendendo que os crentes são rapidamente para dar o diagnóstico do problema? O mundo é mais complexo, irmãos. Nós estamos no final dos tempos. Quem é que foi invadindo a natureza? Quem é que foi desorganizando as coisas? Quem é que foi destruindo o ecossistema? Quem que foi fazendo toda essa bagunça? Foi Deus? E nós queremos convencer as pessoas a virem para Deus com essa mentalidade. Ah, por favor. Nós estamos no mundo caído. E Deus é culpado de todos os problemas que os homens criam. A bagunça que você viveu na sua família, Deus não foi culpado. Deus é a solução. Deus não é culpado pela resposta errada que seu pai deu, que sua mãe deu. Eu li uma matéria ontem que uma pessoa foi fazer não sei como é isso, não tinha visto, mas no aniversário que quis saber a sua descendência ali, sua família, e fez um teste de DNA para brincar com o assunto, e quando foi fazer o teste de DNA, descobriu que era filho do tio. Porque os indicadores não estavam batendo, e descobriu que a mãe tinha enganado com o tio a vida toda. Aí foi Deus, olha aí, Deus te dando julgamento. Tudo é Deus agora. Aí eu pergunto, como você vai ter um relacionamento com Deus se você não crê que Ele é bom? Como que você vai ter proximidade com Deus? Nós transformamos até a oração em algo ruim. Deus está trabalhando através do Espírito Santo para convencer o homem que Ele é bom. E você está pregando isso? Essa é a mensagem que você está levando para o mundo? Quantas coisas os pais religiosos fizeram com os filhos, em nome de Deus? Fale para o seu filho que você não gosta de brinco. Não fale que Deus não gosta dele porque ele usa brinco. Seja honesto em dizer que você não gosta. Por que você não gosta? Você não gosta de tatuagem? Talvez você tenha várias razões sociais até para não fazer uma tatuagem. Tem várias razões para você poder falar com um filho sobre tatuagem. Dizer primeiro, você vai ficar velho. Será que vai ficar bom isso? Você vai mudar, você tem fases. Será que vai ficar bom? Você pode até dizer, eu não gosto, eu como pai não gosto. Agora, porque tudo nós colocamos Deus. Em coisas que Deus nunca disse. Nós vamos lá e colocamos Deus. Fala que não gosta. Eu até hoje não sei se estaria tão preocupado, mas anteriormente, né? Eu achava meio estranho. Realmente um brinquinho, por exemplo. Meu pai eu acho que acharia estranho até hoje. Mas aí eu colocar Deus, isso é muito sério. Ainda colocar, ó, você está fazendo isso, Deus vai te castigar. Deus devia castigar você que está falando essa besteira. É ou não é? Nós podemos liderar a igreja cheia das nossas preferências. Não podemos gostar de diácono de boné. Podemos não gostar de pastor com golinha clerical.
Nós gostamos de dar opinião e o pior é quando a gente usa o nome de Deus e deturpa a imagem de um Deus maravilhoso no coração das pessoas.